Ah, não, dá pra trazer pro Vasco. O Vasco hoje é um grande conjunto de amigos. Sabe por quê? A grande verdade é o seguinte. O Pedrinho, pra mim, não é mal intencionado. Mas é incompetente. Porque ele não tem nenhum estudo, nenhuma capacidade pra gerir um clube de futebol. E aí, o senhor Pedrinho tem que se escorar onde? Na confiança, nos amigos. Só que, infelizmente para o Vasco, os amigos também são incompetentes pra caralho. E aí o que se vê é mais do mesmo, meu amigo. É um Vasco que não consegue resolver suas carências na janela. É um Vasco que joga lá o futebol lá argentino. Sabe quem esse Vasco me lembra? O Boca, que chegou na final contra o Fluminense da Libertadores. Time que jogava por uma bola, um time horroroso, era um bumba meu boi, meu Deus do céu, bola na área, tenta o atacante resolver, conseguiu resolver ótimo, passando tudo em pênalti, chegou lá, perdeu. Mas agora, é um time horroroso, o Vasco joga exatamente assim, o Vasco não tem ideia, o Vasco é um grande vazio de ideias, a verdade é essa. É um time que tem qualidade no meio campo? Tem, mas não tem ponta pra ter infiltração. Os laterais também não podem fazer esse jogo, porque senão eles ficam descobertos lá atrás. O meio de campo, embora tenha qualidade técnica, tem uma intensidade muito baixa. Ontem eram 5. Não, ontem eram 4 volantes jogando. 4. Pô, o time é morto, o time é marcha lenta. Tem intensidade. O time é marcha lenta. E aí o nosso senhor ontem a gente teve 4. 4 volantes pra marcar. E o Arias deitou no jogo. O Arias deitou no jogo. Eram 4 volantes, ninguém conseguiu parar o Arias. O senhor Jair dormindo. O senhor Jair dormindo. Toda hora perdia uma bola no meio de campo. O Lucas era pra ter sido expulso numa burrada que ele fez. Perdeu a bola pro Arias, o Arias adiantou, o juiz ainda deu essa moral pro Vasco, não expulsando o Lucas. Enfim, e aí então é o senhor Jair morto, aí vai todo mundo falar, ah, poxa, o Vasco tá jogando muito bem, claro, contra a Maricá, contra Nova Iguaçu, contra esses times que não tem nem divisão, porra, é mais do que obrigação. Os 2 testes mais difíceis do Vasco foi Volta Redonda, que hoje tá na Série B, e o Fluminense tá na Série A, o Vasco levou ferro. Um time que não conseguiu competir, um time que não conseguiu ter intensidade. Ah, eu vou manter a posse de bola porque meu time é de posse de bola. Um time que, visivelmente, não conseguiu manter a posse de bola porque o outro time o tempo todo estava marcando em cima. E aí? Não tem um escape. Não tem um ponta para correr. Então o Vasco é um grande vazio. Um grande vazio. E se não contratar, se não trouxer um zagueiro para ontem, para disputar a posição com o JV... né, ou pra ser titular absoluto, se não trouxer pelo menos um ponta, e pra mim tem que ser 2, cara, vai cair pra Série B. Eu tô falando isso hoje em fevereiro. Vai cair pra Série B. Não é possível que os caras não tenham esse senso de urgência. O vascaíno tá cansado de ver o mesmo filme o tempo todo. O tempo todo, é 20, 18, 17 anos que isso se repete. Mas parece que os caras estão o tempo todo assim, ó. Porra, meu irmão. O campo tá gritando, senhor Marcelo. O campo está berrando. E nem eu agora. Tô berrando. Pelo amor de Deus, cara. Vocês estão de sacanagem. Fala um pouco, pelo amor de Deus, que eu tô cansado de falar. Tá monólogo aqui já. Porra, ontem, o vascaíno que assistiu esse jogo. Pô, cara, calma aí. Eu fui dar aula. Acordei tarde. Vendo aquela... Dormi puto. Entendeu? Fui zoado. Meu irmão. Porra. Ser vascaíno é um grande processo de resiliência. Quem assiste... Olha, bravo aqueles que conseguiram assistir o Vasco jogando os últimos 2 jogos. Assistir os 90 minutos. Porque, meu irmão, é um completo nada. O Vasco ganhou um gol do Fluminense e não produziu mais nada. O jogo foi a caráter pro Vasco. Você começou o jogo 1-0. Aí faz a falta dos pontos. Cadê os caras pra você jogar no contra-ataque? Não tem. Fala que eu tenho mais pra falar, mas vou deixar você falar um pouco, então daqui a pouco o podcast vira pod do Matheus. Fala aí, por favor, um pouquinho do Vasco. Eu particularmente acho maravilhoso ver o Vasco jogar. Eu me divirto absurdamente, é muito bom o Vasco Parece jogar. outro esporte, cara. É tudo menos futebol. Pra mim, aquilo ali é menos futebol, cara. Parece que todo mundo atua, parece que todo mundo joga futebol. O meu time não joga futebol. Fica assim, gente, isso daí é bocha, isso daí é boliche. Vocês ouviram, é o meu time. Ouviram. Porra, eu sou América, desculpa, gente. Eu tô falando da América. Cara, 6 de fevereiro e o Vascaíno tá assim, ó. Coringão. Completamente totoca das ideias, desesperado, já pensando em rebaixamento, que é só em dezembro.
Dezembro. E o Vascaíno já tá desesperado com isso. Tem motivo pra isso? Óbvio. Óbvio. 6 de fevereiro, o Vascaíno tá vendo os mesmos erros. Gente, 6 de fevereiro, o Vascaíno tá enxergando os mesmos erros de anos. Erro no planejamento de contratação, montagem de elenco, treinador. O Vasco tá fazendo a mesma coisa que fez nos anos onde caiu. A mesma coisa. Ou que quase caiu. A mesma. Toda vez que o Vasco não caiu, a maioria das vezes foi por sorte. Por sorte. Ou por times muito piores. O que é difícil, tá? Porque o Vasco se esforça pra ser o pior. Não dá, cara. A gente já falou no outro programa da boa vontade do Pedrinho. Mas a boa vontade não vai salvar o Vasco, irmão. É atitude. É atitude. Se o Vasco tem dinheiro, como você falou que tem. Óbvio, o Vasco não é milionário. Não vai enganar ninguém que é milionário. A gente sabe que não é milionário. Mas se o Vasco tem dinheiro X pra contratar, irmão, pega no jogador que vocês querem, vão lá e oferecem um dinheiro e traz o cara. Perdeu o Bruma. Tá atrás do Brian a janela inteira. Teve a negociação com o Wanderson. Estão falando do Eric agora. Eric, surgiu a possibilidade